nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Fonte Viva. Nós estamos no texto número 45, somente assim. Mas antes eu queria fazer a introdução lendo uma parte do capítulo que Emmanuel selecionou para os nossos estudos, que é o capítulo 15 do livro de João. Ele trouxe para nós o versículo número 8. Eu vou ler aqui a partir do primeiro, para a gente entender um pouquinho o contexto em que essa mensagem foi trazida para nós. Jesus dizia assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vara é aquele ramo que existe na videira. Então, Deus é o lavrador, Jesus é a grande videira, e nós seríamos aquele pequeno ramo dessa videira. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam ao fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será dado. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Se não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então foi desse contexto que nos veio aquela mensagem, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente fala muito dela, mas não entende exatamente o que acontece, o que aconteceu no momento em que ela foi dita, em que contexto ela se encontrava. E aí mostra exatamente que existe ali uma hierarquia absoluta e soberana para nós, em que Deus é o nosso lavrador maior, e Jesus é aquela grande videira, fazendo aquela analogia com o vinho, que era algo muito importante para aquela sociedade, né? Jesus sempre utilizava dessa linguagem, aproveitando os elementos do cotidiano daquelas pessoas para poder trazer os seus exemplos. Assim ele trabalhava com as parábolas e ele trabalhava com os exemplos. E nós, aqueles pequenos ramos, que nós produzimos então a uva, que é exatamente ali o produto dessa videira. E se nós formos um desses ramos que não produzimos nada, então há necessidade de arrancar esse ramo e jogá-lo fora. Então, através dessa analogia, e agora traduzindo nessa linguagem já de indivíduos com compreensão como somos hoje, nós entendemos que Deus é a inteligência soberana do universo. Jesus foi aquele representante maior que esteve entre nós, trazendo todo o seu exemplo, trazendo todo o seu ensinamento, e nós somos aqueles que seguimos esse ensinamento, não apenas como as ovelhas, que nós já saímos desse estágio de ovelhas há muito tempo, embora muitos de nós ainda queiramos continuar vivendo dessa forma. Hoje, conversando com jovens que já atingiram a idade
adulta, é muito comum a gente perguntar como é que é a sua vida hoje. Ele vai dizer muito complicada, porque as responsabilidades são maiores, os compromissos são mais complexos. Eu tenho saudade da época em que eu vivia na escola, em que a minha obrigação era acordar, ir para a escola e voltar para casa. Então nós já saímos desse estágio, hoje já atingimos a maturidade, já atingimos a maioridade. E somos agora trabalhadores, não somos mais ovelhas sendo conduzidas. Hoje nós olhamos para o mundo, vemos as pessoas frequentando templos religiosos de todas as escolas, centros espíritas, vemos grupos filosóficos, grupos esotéricos, espiritualistas, as pessoas indo em busca de assistência, indo em busca de uma palavra consoladora, mas vemos muito pouco como trabalhadores nessas regiões. E é importantíssimo a gente se conscientizar que sim, todos nós temos necessidades, mas a partir do momento em que nós já adquirimos uma compreensão, sim, nós também temos responsabilidades. E nós temos que cumprir bem essa responsabilidade, porque do contrário continuaremos vivendo constantemente como sendo aqueles indivíduos conduzidos por um lado e para o outro por aqueles que sabem mais. E não sairemos dessa síndrome da ovelha vivendo constantemente aguardando que alguém nos diga como fazer as coisas. E agora nós temos a necessidade de tomarmos iniciativa a partir daquilo que nós já aprendemos. E essas iniciativas, elas são extremamente importantes para a transformação do nosso mundo. E o mundo só vai se transformar a partir dessas ações que vão, de fato, interferir na rotina equivocada que nós vivemos hoje. Então é importante que através do exemplo, é importante que através da palavra, e não precisamos, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando como nós poderíamos fazer algo tão grandioso se nós ainda não temos capacidade para isso. Porque a referência que nós temos são sempre aqueles grandes ícones que aparecem na nossa sociedade, fundadores de instituições, pessoas que conseguem movimentar multidões e tudo mais. Só que na verdade nós não precisamos fazer tanto se nós não temos possibilidade. Algumas vezes nós ficamos naquela expectativa de querer dar passos quilométricos, de dar grandes distâncias, porque outros conseguem dar, só que as nossas pernas são muito curtas, se a gente não consegue alcançar tanto. Então, em vez de ser um passo quilométrico, muitas vezes o nosso passo é apenas de metro. Para outros, o passo é apenas de centímetros. E para outros, são passos milimétricos. Mas não importa o tamanho do passo, o importante é que ele seja dado. E no nosso caso, nós temos o nosso ambiente familiar, nós temos o nosso ambiente profissional, o ambiente social e tudo aquilo que nós podemos fazer para fazer com que esses ambientes sintam o efeito positivo das nossas iniciativas, nós temos a obrigação moral de fazer. Quando nós pegamos aquela passagem que diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, então primeiro, por que nós seremos cobrados? Porque nós assumimos um compromisso. Ninguém é cobrado se não tem responsabilidade e não tem obrigações. E qual foi exatamente o nosso compromisso? Nós abraçamos uma filosofia que nos mostra exatamente a necessidade do trabalho. Então eu estou nessa religião, eu estou nessa filosofia, porque eu sei que é através dos seus ensinamentos e através do trabalho que ela me dá condições de realizar, é que eu vou conseguir crescer, que eu vou conseguir evoluir. Embora muitos de nós nos vejamos ainda dentro do Espiritismo por ser uma filosofia bonita, porque na verdade a doutrina espírita ela estimula em nós muitos sonhos, muitas fantasias. Nós lemos um romance, nós ouvimos uma palestra, nós participamos de um estudo e a nossa mente começa a projetar lá na frente aquele mundo perfeito, aquele mundo bonito, e dizendo assim, olha, esse mundo que está prometido para todos nós. E aí então a gente abraça essa causa dizendo assim, então eu quero viver nesse mundo. Só que nas entrelinhas está dizendo, você precisa trabalhar para poder alcançar ele. Então muitos de nós participamos da doutrina espírita pelo prazer que ela proporciona, pela alegria das informações que ela nos traz, da compreensão que nos dá a respeito da vida no mundo espiritual. Só que na verdade nós temos que colocar os pés no chão e perceber que o nosso compromisso de estarmos aqui hoje vivendo essa filosofia é para nós uma grande responsabilidade. E por isso nós somos cobrados por isso. E quanto mais nós recebemos, mais compromissos nós temos. E aí sim, se nós não utilizarmos
exatamente, Rô, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, é dito aquela passagem do Evangelho, chega para nós então um capítulo, um texto, né, que fala sobre a missão do homem inteligente. E aí começa a listar tudo aquilo que precisa ser feito por aqueles que têm a capacidade de compreender a importância de nós estarmos aqui hoje, a importância de nós estarmos envolvidos dentro de uma sociedade, as possibilidades que nós temos. Então a nossa inteligência começa a nos dar a possibilidade de começar a fazer uma varredura do ambiente à nossa volta, vamos dizer assim, uma auditoria do mundo que nós vivemos, e começamos então a detectar aquilo que está errado, aquilo que está certo, e o que nós podemos fazer para transformar esse mundo para melhor. E assim então, é nisso que é baseada essa mensagem. Então Emmanuel separou para nós o versículo 8 desse capítulo 15 do Evangelho de João: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então sermos aquela vara ou aquele ramo produtivo, sermos aqueles trabalhadores efetivos e não simplesmente seguidores passivos, que é exatamente o que a gente vê hoje. Uma passividade dentro das instituições religiosas, das instituições filosóficas, seja lá qual for o nome que nós demos para essas religiões ou para essas filosofias. Então nós vemos assim uma postura passiva. Vão, absorvem e voltam, mas não tomam as iniciativas para fazer com que não a religião cresça, mas os princípios morais sejam divulgados, sejam disseminados entre todas as pessoas. Fernando colocou: e poucos conseguem essa mudança, pois ela é profunda. Começa pelo ego. A necessidade, Fernando, quando a gente fala sobre transformação, muitas vezes a gente, como eu falei para vocês, a gente sempre pega como referência alguém que é muito bom, alguém que é muito iluminado, como nós costumamos chamar, alguém que é muito especial para o nosso mundo, que é capaz de grandes transformações, e a gente então observa aquela pessoa e diz assim: eu quero seguir aquele caminho, ou seguir aquela pessoa. Só que nesse caso a gente começa a perceber que muitas vezes nós não temos capacidade para isso, mas nós podemos fazer muito pouco, mas esse pouco é importante. Eu posso não conseguir fazer muito, mas o pouco que eu faço faz a diferença. Então essas pequenas transformações que nós conseguimos realizar, então eu deixar de ser um pouco egoísta, deixar de ser um pouco mais crítico, deixar de reclamar um pouco da vida, deixar de invejar aquilo que o outro tem, sabe? Então são esses pequenos detalhes que isso começam a se refletir em atitudes concretas que nós praticamos no dia a dia. Então a gente não precisa de repente, não, eu tenho que me transformar na pessoa mais generosa do mundo. Eu não tenho capacidade para isso, mas eu posso deixar de ser a pessoa mais egoísta do mundo. Já é algo, então eu começo a inverter a situação. Em vez de olhar aquilo que eu não consigo alcançar lá na frente, eu tenho que olhar para trás e perceber daquilo que eu estou me distanciando de errado que tinha no passado. Então, começar pelo nosso ego, começar pelos nossos vícios, pela nossa postura, pelo nosso modo de pensar, isso já é uma grande transformação. E todo mundo está envolvido nisso. A gente vê que nós, como eu falei para vocês essa semana, a gente estava conversando, vivendo no mundo de provas e expiações, todo mundo está sujeito a passar por experiências difíceis. O mundo de provas e expiações não é um parque de diversões, não é uma colônia de férias. Aqui é um lugar de muito trabalho. Então a gente pode, algumas vezes, querer anular ou simplesmente neutralizar isso em nós. Fazer de conta que eu não tenho nenhum problema. Então eu começo a viver em função das facilidades que a vida vai me oferecendo, como se eu estivesse assim fazendo de conta que eu não tenho problema. Só que na verdade todos nós temos compromissos. Então, quando você se ilude, na verdade você simplesmente adia aquilo que inevitavelmente vai ter que acontecer. Se não acontecer agora, pela nossa vontade, pela nossa força de vontade, nós chegaremos então no futuro numa situação mais dramática, numa situação mais complicada. Essa é a diferença. A Rô colocou nesse algo, já vai fazer uma grande diferença para a pessoa. É para a vida dela, porque a gente sempre pensa assim, né? Olha, eu preciso ser uma pessoa caridosa com o mundo. Muitas vezes a caridade começa para nós mesmos. A paciência, o perdão, a compreensão das dificuldades que nós enfrentamos. Fernando colocou, né, então, para começar a diminuir os sentimentos menos dignos e não acabar com eles. Sim, Fernando, exatamente. A gente tem aquela ideia, não, amanhã eu vou ser a pessoa mais generosa do mundo. Você não vai conseguir.
porque você passou milênios vivendo dessa forma, não vai ser de um dia para o outro. Mas quando você começa a perceber assim, eu vou começar a fazer aquilo que é certo. É mais ou menos como se a gente olhasse, entrasse numa casa completamente abandonada, suja, com móveis e partes dela quebrada, e aí então a gente olha e fala assim, eu preciso conversar, resolver isso amanhã. Eu preciso deixar essa casa pronta amanhã. Você não vai conseguir. O que você vai fazer? Pega aquela cadeira que está caída, coloca ela em pé, pega um pedacinho de papel e começa a limpar a vidraça, começa a pegar uma vassoura e limpa o cantinho da casa. Daqui a um tempo você consegue, mas é importante que tome essa iniciativa. Porque quando você olha de uma hora para outra, quando você tenta fazer alguma coisa de uma hora para outra, você simplesmente desanima, porque a tarefa é muito grande. Mas faça aquilo que está a seu alcance. Né? É consertar os móveis, Sandra, tudo assim que a gente faz. Vai com calma, não precisa ter pressa. A Tina colocou lá em cima, eu só sei que sou demais devedora, né, porque trouxe problemas mental, mediunidade ou vice-versa. Né? Na verdade, Tina, todos nós temos, de alguma forma, um drama. Um drama emocional, um drama psicológico, um drama afetivo. Ninguém está isento disso. Algumas vezes isso se torna um pouco mais intenso pela forma como nós nos deparamos com essas dificuldades, e muitas vezes por essa ânsia de querer ser feliz a todo custo, a gente acaba se afundando cada vez mais. Mais ou menos como aquela pessoa que está afundado num lago de areia movediça, e ele começa a espernear lá dentro. Quanto mais ele esperneia, mais ele afunda. Sendo que na verdade ele precisa respirar e começar a pensar de um modo diferente, a trabalhar de um modo diferente. Então são essas pequenas ações que vão se transformar. E isso já é importante, porque conforme a gente vai mudando aquilo que existe dentro de nós, isso inevitavelmente, e como uma consequência direta, vai se refletir naquilo que nós agimos, da forma como nós agimos no ambiente onde nós nos encontramos. É natural. Ninguém começa a ser bom de fora para dentro. Eu quero ser uma pessoa boa ajudando todo mundo. Calma. Primeiro, organiza as coisas dentro de você. Você vai sentir vontade de fazer isso, e não obrigação. Quando a gente tenta fazer obrigação, porque muitas pessoas, a gente vê muito isso das pessoas que frequentam o centro espírita, por exemplo. Porque a gente sabe que o trabalho no centro espírita, ele é todo mundo voluntário. Com exceção dos funcionários que cuidam da manutenção, os profissionais que trabalham, todos aqueles que lidam com a doutrina são voluntários. Você pode pagar um funcionário para trabalhar na instituição, mas para lidar com a filosofia, para lidar com a doutrina, ele é voluntário. Então você entra no centro espírita, você começa a participar das atividades. Tem aquele que é um palestrante, tem aquele que é um coordenador de estudos, tem aquele que é um médium, tem aquele que é um trabalhador da parte assistencial. Todo mundo está trabalhando. Então, naturalmente, a gente fica meio que contaminado com essa ideia de trabalhar em nome da caridade, de trabalhar, né? Faxineira também. Tem faxineiros voluntários, tem faxineiros contratados, né, Sandra? Então tem de tudo. Então a gente fica com aquela motivação de querer fazer as coisas e participar daquele sistema, daquele novo ambiente. Só que aí eu começo a fazer isso pelo impulso. Chega uma hora que eu começo a enjoar. Eu já começo a arrumar desculpa para não participar disso, participar daquilo, porque não está em mim fazer isso ainda. Eu faço com aquele drama de consciência, com aquela sensação, com aquela vontade de não querer ser julgado, de querer mostrar serviço, alguma coisa do gênero. E aí então eu vou desanimando. Agora, quando eu começo a fazer esse trabalho dentro de mim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que me mobilizar para ser útil de alguma forma. E isso começa com uma transformação interior, não é uma transformação exterior. Então, quando a gente começa a organizar dentro de nós o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, organizar o nosso modo de agir diante das situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, eu vou começar então a olhar para o lado e me incomodar com aquilo que está errado. Então, essa mudança começa dentro de mim. Não adianta eu querer buscar fora aquilo que não existe ainda dentro. Então, Emmanuel coloca para nós assim, falando sobre essa questão de nós nos tornarmos esses ramos produtivos dessa videira abençoada que chegou para todos nós. Diz assim então: em nossas aflições o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa ele é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente.
louvado pelos filhos reconhecidos e esquecido pelos ingratos, o Pai dá sempre espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a se desenvolver e o homem a raciocinar. Não duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Essa parte final, então, ela resume exatamente aquilo que nós devemos acrescentar de ingrediente primordial nas nossas ações. Então, quando ele fala sobre que a cultura é importante, nós falamos sobre o nosso conhecimento, a nossa capacidade de realização. Pode ser numa profissão, pode ser uma experiência de vida, pode ser um conhecimento amplo a respeito da cultura, da história, de tudo aquilo que a gente gosta. Não importa no que seja. Muitas vezes é um prazer que eu tenho em conhecer a arte, um prazer que eu tenho em conhecer a ciência, um prazer que eu tenho em conhecer a filosofia, não importa, esse conhecimento é meu. Mas a pergunta é, o que você faz exatamente com esse conhecimento? Muitas vezes a gente tira, a gente separa, pensando assim, a minha profissão ou as minhas atividades cotidianas, isso pertence a mim. A minha filosofia de vida ou a minha religião é outra coisa. Lê do engano. Como foi colocado por nós aqui por Emmanuel, que é fundamental, que a nossa atividade dentro da vida, quer dizer, não importa onde seja, pode ser no trato com a minha família, dentro do meu trabalho, dentro dos meus estudos, dentro dos meus momentos de lazer, dos meus momentos sociais, não importa onde eu esteja. Que tudo aquilo que eu faça produza fruto de paz e sabedoria. A paz por aquilo que eu posso oferecer para as pessoas. Nós fizemos um estudo na semana passada que dizia que nós temos que tomar muito cuidado com relação ao nosso... Semana passada, não, semana, umas 2 ou 3 semanas, com relação aos palavrões. Vocês se lembram disso? Que muitas vezes por uma questão de hábito, né, a gente acaba falando palavrões, xingando e coisa e tal. E isso para nós se tornou tão comum que a gente já não dá mais importância. Mas muitas vezes nós pensamos assim, que o que foi dito na verdade no texto falava assim para nós, que muitas vezes as pessoas já trazem as suas próprias aflições, pelos problemas que ela tem que enfrentar, pelas dificuldades. Aí chega alguém e começa ali a soltar o vocabulário de baixo calão, trazendo muito mais tormento para ela. Já não basta aquilo que ela vive, ela tem que ainda absorver aquilo que os outros trazem. O que os outros fazem, os outros fazem. A questão é, aquilo que nós fazemos pertence a nós. Então, se nós podemos levar a paz e a sabedoria, a educação, o bom senso, o equilíbrio, nós devemos fazer. Porque é essa contribuição que nós vamos levar para as pessoas. Amor e esperança. Quer dizer, o amor por aquilo, tudo que a vida nos oferece. Pelas dificuldades, pelas experiências.
E esperança, sempre mostrando para as pessoas que, apesar das dificuldades, nós temos condições de alcançar algo positivo disso. Porque quanto mais nós afundamos em nossas lamentações, mais pessoas nós arrastamos com a gente. Então a contribuição que eu tenho que dar tem que ser uma contribuição positiva, levando fé e alegria. A fé, sabendo que aquilo que eu vivo hoje faz parte da minha necessidade, porque quando nós falamos de doutrina espírita, fé, esperança e amor são 3 palavras que são fundamentais. Nós somos espíritos imortais, sabemos que as nossas experiências aqui no nosso mundo são temporárias, sabemos que as dificuldades que nós enfrentamos são necessidades de reparação ou aprendizado que nós precisamos absorver. Isso faz parte da nossa doutrina. E por que nós vivemos sempre naquele clima de desespero, naquela falta de expectativa, naquela falta de fé, naquela tristeza? Por que nós vivemos isso? Por uma questão de fraqueza. Então isso faz parte das nossas fraquezas, mas não significa que nós tenhamos que cultivar isso tudo. Daí então as pequenas transformações que nós precisamos promover. Fala sobre justiça e misericórdia, o justo e o misericordioso. O justo é aquele que procura, da melhor forma, agir com retidão, onde quer que esteja. Essa retidão, muitas vezes, nós ligamos a televisão, hoje pela manhã, por exemplo, é inevitável quando a gente começa a assistir aos programas e ver tudo aquilo que acontece de tumulto no nosso dia a dia. Aí teve um incêndio aqui em São Paulo, no centro da cidade, que trouxe um transtorno para várias famílias que moravam ali próximos onde o local que teve o incêndio. Temos corrupção acontecendo, temos violência que aconteceu aqui, temos isso. A gente começa a olhar assim e fala, meu Deus do céu, onde a gente vai parar? E aí então a gente tem que colocar em prática, ou colocar sobre a mesa, todo aquele conteúdo doutrinário que nós já absorvemos e dizer assim, calma, os corruptos terão que responder por isso. Aqueles que sofrem terão um aprendizado para absorver. Aqueles que praticam a violência receberão, pela própria lei de causa e efeito, a oportunidade de resgatar esse tipo de transtorno que acaba provocando. Então a gente começa a pegar tudo aquilo do conteúdo que nós temos, e como eu falei para vocês, as horas de voo que nós temos dentro da doutrina são consideráveis. Se a gente fizesse uma soma, lembra que a gente já falou sobre isso? Quantas páginas de livros espíritas nós já lemos? Quantas horas de estudos ou palestras nós já ouvimos? Quantos anos nós participamos de atividades numa instituição? Se nós somarmos tudo, nós somos todos veteranos, ninguém aqui é principiante. Todo mundo já ouviu falar em reencarnação e compreende, todo mundo já ouviu falar no sofrimento, todo mundo já entendeu o que significa, todo mundo sabe que tudo isso é temporário, todo mundo sabe. Mas aí, então, quando a gente se depara com essas dificuldades, a gente esquece tudo aquilo que a gente absorveu e se entrega para as aflições, para a falta de esperança, para o desespero. Viram só que nós não precisamos sair pelo mundo acolhendo os sofredores para poder dizer que nós estamos de fato vivendo a doutrina? Basta simplesmente dentro do nosso pensamento, na nossa própria mente e nos nossos próprios sentimentos, fazer essa transformação diante daquilo que o mundo oferece. Todo mundo sofre, todo mundo passa dificuldade, ninguém está isento disso. E isso faz parte exatamente da situação que nós mesmos construímos no nosso dia a dia, ou da nossa atualidade ou lá do nosso passado. O Fernando colocou, né? Quanto do que aprendemos já colocamos em prática também. É exatamente isso. Essa é a ideia que nós temos, Fernando, é um resquício que nós trazemos do nosso passado, daquele hábito de vivermos uma religião de uma forma passiva. Nós aprendemos que basta você rezar, que basta você estar presente em algum lugar, que já é o suficiente para você, entre aspas, alcançar a salvação. Nós vivemos durante séculos, muitas vezes até durante milênios, nessa mesma condição, de ouvir aquele e viver naquele estado de contemplação. Quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, a vida contemplativa, que fala lá sobre nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala vida contemplativa, a gente pensa assim, nós encontramos muitos padres, muitas freiras, muitos pastores, que vivem rezando, não fazem nada de produtivo.
A vida deles não presta. Aquelas pessoas que se enclausuram dentro dessas instituições passam uma vida inteira. Muitas vezes um jovem com 14, 15 anos de idade opta por uma vida monástica e ali então ele fica rezando, 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 e quando desencarna a gente fica assim, tá vendo? Passou a vida inteira rezando, o que adiantou? O que ele fez de produtivo da vida dele? E nós esquecemos de nos olhar para nós mesmos, que nós também passamos muito tempo dentro de instituições religiosas apenas adorando. Rezando, 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 rezando e só. Não pegamos o conteúdo daquilo que foi absorvido e colocamos em prática no nosso dia a dia. Então, na verdade, essa prática ela começa nessas situações simples. Se por acaso eu vejo alguma coisa na televisão e aquilo começa a me incomodar, eu dou aquela dissipada, aquela chacoalhada na cabeça e falo, para, não quero pensar isso. Isso está acontecendo agora, mas depois vai melhorar porque as coisas estão evoluindo, estão se transformando. Eu vejo alguém sendo preso, eu vejo alguém na rua cometendo alguma coisa errada, a minha ideia é, calma que isso tudo vai se resolver no futuro. Não adianta eu querer me afligir agora, porque eu tenho que me transformar para ajudar um mundo melhor. De aflitos já bastam aqueles que não tiveram nenhuma compreensão a respeito do que acontece aqui no nosso mundo. Agora, daqueles poucos que têm a compreensão, nós nos incluímos nele. Porque nós desejamos assim, quando fala assim que os espíritas podem ser ali os trabalhadores da última hora. Nós adoramos isso, né? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade é o máximo, né? Que o espiritismo é o consolador prometido. Na verdade, não é o espiritismo que é o consolador prometido. Na verdade, somos nós que vamos transformar esses ensinamentos em algo que possa nos consolar e consolar as pessoas que estão próximas. Principalmente aqueles que não compreendem o que nós compreendemos. Ou pouco do que nós compreendemos. A Rô colocou dentro do centro espírita a mesma coisa. Pessoas ficam anos e anos se lamentando, né? Pois é, trabalham muito mais por aquela questão de protocolo, porque ele tem que trabalhar, porque ele tem vontade de trabalhar, mas, na verdade, no seu cotidiano, no seu dia a dia, fora dali, ele se transforma. Então, essa dupla personalidade que eu sempre falo para vocês, ou às vezes múltiplas personalidades, dentro de casa eu sou uma coisa, dentro do trabalho eu sou uma coisa, dentro da minha igreja, do meu templo, do meu centro espírita eu sou outra pessoa. Na verdade, eu tenho que ser uma única pessoa em todos os lugares. De preferência, escolher aquela melhor personalidade. Se dentro do centro espírita eu sou uma pessoa melhor, então eu tenho que levar essa pessoa melhor para todos os lugares onde eu for. E não o contrário. O Barbosa colocou bom dia, né? Mas conseguimos isso, se não talvez através do espiritismo, mas qualquer lugar, né, Barbosa, se nós temos a capacidade. Quando fala que no passado, me lembro que Santo Agostinho, lá no início da sua vida religiosa, lá no século VI, porque ele viveu ali no ano de 400, 500 mais ou menos, que ele foi na verdade um dos fundadores da Igreja Católica, ele trouxe aquele pensamento que fora da Igreja não há salvação. E isso ficou durante muito tempo, séculos, gerações e gerações, imaginando que a Igreja era o centro de tudo e fora dela tudo estava perdido. E aí novas filosofias foram chegando. E aí então chegou o Espiritismo e trouxe para nós, fora da caridade, numa salvação. Então, na verdade, o que o Espiritismo traz para nós é um conhecimento. E você pode fazer com esse conhecimento o que você achar melhor. Agora nós temos outras religiões. Me fala, por exemplo, um espírita que tenha sido melhor do que Gandhi. Ou um espírita que tenha sido melhor do que Madre Teresa de Calcutá. Esses dois não eram espíritas. Então não precisamos fazer comparação, quem foi melhor, quem foi pior. Cada um fez o trabalho que tinha que fazer. E isso para mostrar para nós que essas grandes referências viviam suas crenças, mas viviam de uma forma verdadeira. Madre Teresa de Calcutá, a gente sabe disso, não era uma pessoa que ficava vivendo dentro de igreja rezando. Ela saía para dar comida para gente pobre. Gandhi não era aquele cara que ficava dentro do templo vivendo o seu hinduísmo. Ele saía da rua para transformar um planeta. E assim nós temos tantos e tantos dentro da religião católica, da religião evangélica. Temos muitos pastores que não ficam parados apenas fazendo culto. No momento de culto ele está transmitindo aquela palavra de sabedoria para as pessoas. Quando acabou o culto ele arregaça as mangas e vai para fora para trabalhar. Então a gente vê que não existe, através do Espiritismo, o Espiritismo para nós ele é muito bom. Porque as informações que o conhecimento que eles nos traz são conhecimentos que para nós são compreensíveis. Mas para outras pessoas, outras filosofias também são importantes. Então sair dessa vida de contemplação, de adoração,
de passividade, e começar a transformar a filosofia, seja ela qual for, em algo que possa se tornar prático para nós, isso sim faz com que nós sejamos esse ramo produtivo daquela grande videira. E se nós imaginarmos Jesus como a grande videira, nós teremos um raminho que é católico, um raminho que é evangélico, um raminho que é espírita, o outro ramo que é de outra religião, todos eles ligados naquela grande videira. Então, na verdade, assim, independente de qual seja a fé que nós sigamos, de qual a crença que nós abracemos, o importante é que nós façamos disso realmente um instrumento de transformação. Porque, do contrário, seremos tão contemplativos quanto aqueles que dedicam a vida inteira rezando e não fazem absolutamente nada de produtivo. Porque gostam de adoração. Então não é só lá no monastério, não. Você vai no centro espírita, começa a olhar no auditório, está cheio de gente ali delirando com o que está sendo falado. E quando acaba a palestra, vai para casa e não absorveu absolutamente nada. Ele simplesmente gosta de estar ali. E quando nós absorvemos um conhecimento, aquele gostar já não é mais o suficiente. Como a quem muito foi dado, muito será cobrado, tudo isso que nós recebemos foi colocado para nós. O que vocês fizeram com aquilo que vocês receberam? Lembra daquela parábola em que o Senhor deu ali as moedas para os seus servos? Quer dizer, te dei aquela moeda e viajei. Quando eu voltei, o que você fez com ela? Um duplicou, o outro triplicou, o outro ficou guardadinho sem fazer nada com ela. Mas eu te dei e você não fez nada? Não, eu guardei para o Senhor. Mas não era para você guardar, era para você tornar isso útil e produtivo. O conhecimento que nós recebemos é a mesma coisa. Por isso, então, mais uma vez, só para a gente reforçar, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal, digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Ou seja, o trabalho pessoal digno e constante, quer dizer, onde quer que eu esteja, que eu seja sempre o Evangelho vivo. Lembra aquela passagem que eu falei para vocês? Muitas vezes nós encontraremos pessoas que o único Evangelho que ela leu foram as nossas condutas. Elas não se deram o trabalho, não tiveram interesse em ficar fazendo leitura de Bíblia. Elas querem ver assim, o Evangelho existe, onde ele está, e começam então a nos observar. Então, para essas pessoas, nós somos o único Evangelho que elas leram. E se nós nos consideramos discípulos e seguidores verdadeiros de Jesus, que nós vivamos realmente esses ensinamentos onde quer que nós estejamos. Unifiquemos as nossas personalidades. Se eu sou em casa, eu sou mimado, no trabalho eu sou competente, no centro espírita eu sou uma pessoa dedicada. Que eu seja, então, dedicado e responsável onde quer que eu esteja. Aí sim nós faremos da doutrina espírita algo realmente produtivo para todos nós. A Miriam colocou, não é compatível adorar Jesus, né? E sequer admitir que o perdão é possível. Pois é. Então, temos que pensar em tudo aquilo que foi trazido para nós de ensinamento. E é para isso que esses estudos existem. Através dos estudos, nós começamos a ter uma compreensão de quem realmente foi Jesus. Não aquela figura para ser adorada, mas o que fez, como ele viveu, qual foi o exemplo que ele trouxe para nós e de que forma que nós podemos seguir. Eu posso não abandonar, eu posso não conseguir deixar tudo que eu tenho para trás e sair pela rua fazendo o bem, como foi feito por ele, por exemplo, demonstrando para o mundo a sua conduta. Mas eu posso, onde quer que eu esteja, fazendo o pouquinho que eu consigo fazer. E tentar sempre aprimorar cada vez mais. Isso é mais valioso para nós desse ensinamento. E somente assim, conforme o título do nosso estudo, conseguiremos ser realmente representantes desse amor universal que vem trabalhando para poder transformar a Terra, transformar o nosso planeta, transformar as pessoas. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Miriam, para que faça o encerramento para nós, e depois a gente volta, né? A adoração, de modo geral, a gente pode trocar adoração por admiração, Dudu. Eu acho que é a palavra mais correta. Porque a adoração, ela se torna muito passiva, porque nós não sabemos ainda adorar. Porque os verdadeiros seguidores de falar, por exemplo, Jesus adorava a Deus, mas ele adorava a Deus através de tudo aquilo que ele trouxe para o nosso planeta. Para nós, a adoração é a gente ficar parado, olhando e suspirando. Isso não é o suficiente mais.
Então utilizemos essa nossa admiração para tentar seguir